A policial militar Gisele Alves Santana é mais uma vítima de feminicídio no Brasil. O homicídio registrado inicialmente como autoeliminação ganha contornos cada vez mais polêmicos. O seu esposo, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, é apontado como autor do crime. Geraldo está preso preventivamente, mas insiste na inocência. Porém, diversos indícios derrubam a versão do PM, como a posição da arma encontrada na mão da Gisele, vestígios de sangue da vítima no banheiro em que o PM tomou banho logo após os disparos e também uma ligação a um desembargador. Fato é que a voz da PM foi silenciada, como de tantas outras mulheres. Conversamos hoje com a perita criminal Gigi Barreto sobre esse caso. Gigi, seja muito bem-vinda novamente aqui ao HNTTV Entrevista. É uma honra para a gente tê-la aqui de novo, infelizmente falando de mais um caso de feminicídio, dessa vez da PM Gisele Alves Santana, que supostamente foi assassinada pelo companheiro, que é um tenente-coronel também da Polícia Militar. E você é especialista principalmente nesses casos de feminicídio. A gente já conhece a sua atuação em defesa à mulher. E esse caso aqui, como outros que você já comentou inclusive aqui, ele começou sendo tratado como suicídio. O esposo afirmava que a PM havia se matado. Só que ele veio tomando, as provas foram levando para outra conotação, de que de fato ela havia sido assassinada. Isso aponta uma tendência a possíveis falhas? Houve falta de cuidado? O que aconteceu ali naquele momento? Então, nesse caso, primeiro, obrigada, mais uma vez. Infelizmente, eu só apareço em casos assim. Nunca é sobre notícias boas. Mas a sua participação é sempre muito positiva, porque a sua opinião é determinante para a gente ter nortes a respeito dessas ocorrências tristes. Sim, até para entenderem, também a população entender que um caso, ele nunca está fechado se não houver provas materiais que ratifiquem aquela hipótese investigativa. E essas provas materiais, elas vêm de um trabalho minucioso da perícia criminal. E foi o que aconteceu nesse caso, apesar de tantos deslizes da investigação. Só um, para a gente só começar, para vocês entenderem. A perícia desse local, o crime aconteceu 7 horas da manhã, em torno disso. A perícia só foi ao local do crime à tarde. E a cena já tendo sido, inclusive, limpa. Para mim, a presença da perícia tinha sido já pela manhã. Onde eu li tinha sido à tarde. Depois, porque houve um hiato aí, né? Isso, houve um hiato. Ele primeiro tomou banho, ligou para amigo, depois que ele fez a primeira... O corpo foi para o hospital. Ela chegou a ser socorrida. Chegou a ser socorrida e veio a morte, foi a morte. Então, até onde eu posso estar errada, mas onde eu li, houve aí um hiato maior de tempo. Foi realizada a perícia somente à tarde. E foi nesse período da tarde que ele tomou o segundo banho? Não, tudo pela manhã. Foi na manhã que ele tomou o segundo banho. E graças a Deus que existia o body cam, a câmera corporal dos PMs que fizeram, os primeiros PMs que chegaram no local. Se não tivessem tido essas câmeras, talvez as coisas pudessem se complicar um pouquinho mais. E a gente vê, Gigi, essa disparidade, né, da fala do acusado, defendendo a versão de suicídio, e da acusação afirmando que, na verdade, se tratou de um feminicídio. Você identifica que houveram falhas ali no momento, falta de cuidado dos profissionais? Então, aqui eu vou tecer o que eu vou falar com o máximo de cuidado. Porque
o assunto ele é delicadíssimo quando a gente fala em forças policiais. Quando a gente fala de hierarquia policial. Então a gente não está falando de um soldado. Nós não estamos falando de um cabo. Nós estamos falando de um tenente-coronel. Um tenente-coronel que a investigação mostrou ao longo do tempo aí que ele assediava moralmente, principalmente mulheres. Então, quando tem uma figura de uma patente alta, os que chegam, eles têm que saber como peitar aquilo ali e tem que ter coragem para fazer isso, que foi o que os policiais que estiveram na cena, eles tiveram. Mas mesmo assim, ele não respeitou o que os policiais mostraram como comportamento padrão, que ele, inclusive, era conhecedor disso. Não podia ter tomado banho. E aí tem a fala do policial, que chegou dizendo para ele, e falou para ele, o senhor não pode tomar banho, o senhor sabe, o senhor conhece. O senhor sabe que se o senhor for tomar banho, possíveis provas podem ser apagadas. E já era o segundo, né? Nem era o primeiro banho mais. Isso. Então ele tomou o banho, indo contra o que o policial corretamente indicou ali que deveria ser feito e mostrando até que ele era sabedor disso, que ele é sabedor disso. Então aí você imagina um tenente-coronel, e aí mostra, e por isso que eu te disse que foi à tarde, mostra policiais indo lá limpar a cena do crime. Eu vi isso, eu achei assim, gente, que absurdo. Mas só que achei um pra absurdo. gente, eu vou te dizer, para quem tá de fora, é um absurdo. Concordo, ele é um absurdo. Mas são poucas as pessoas dentro das polícias, sejam civil, federal, militar, que têm coragem de peitar quem tem poder. E isso eu boto a minha mão no fogo. A maior parte dos policiais que estão abaixo de cargos de poder, eles se calam. Gigi, e você falando isso faz todo sentido, porque pelas mensagens que foram recuperadas pela perícia, a gente via a conversa entre o casal como uma figura mesmo de superioridade da parte dele. Ele se considerava o macho alfa da relação, se autodenominando assim para a esposa vítima. Sim. E agora, com essa sua fala sobre a questão de hierarquia, por ela ter uma patente menor que a dele, né, na corporação, era como se o ambiente do batalhão tivesse estendido para casa. O expediente não acabava quando eles batiam ali o ponto, né? A diferença já começava ali pela idade. Ele 53, ela 32. Ela linda. Que mulher bonita. Então, para ele, ela era um prêmio. Ela era um prêmio. Tanto que ele não se mantinha apenas com ela. Ele queria outros prêmios ali dentro da corporação. Tanto que tem um processo contra ele por assédio sexual. E o que ele fez com a policial, a soldado que denunciou ele, transferiu de comando. Sempre se protegendo. E sempre mostrando quem manda. Que quem manda é ele. Ele é o tenente-coronel. Então, ele pode ter tentado apagar as conversas que a gente viu que ele tentou, né, fazer isso, apagar registros, mas a perícia vai lá, o Celebrite, e recupera. Então, são mensagens extremamente misóginas, onde vem com aquela conversa red pill do homem macho alfa e a mulher submissa, mesmo ela recebendo o dinheiro dela, que, claro, o salário de um soldado para um tenente-coronel é gritante a disparidade. Até é importante a gente mencionar que o salário dele era o vencimento de 28 mil. Sim, o dela, como soldado, eu creio que seja menor do que a metade disso. Se chegar a 10 é muito, né? Isso. Eu acredito que se chegar a 10 é muito. Ainda mais em São Paulo.
10 aqui. Na minha concepção, posso estar errada. Mas, mesmo com essa disparidade de salários, ela trabalhava fora tanto quanto ele. Chegava em casa, ela tinha que arrumar tudo. Porque se ele chegasse e não encontrasse a casa organizada, ela não estava fazendo o papel dela de mulher. E depois disso ainda tinha que transar com ele, porque ele tinha que fazer o papel de mulher. Mulherzinha, né? Mulherzinha, Porque exatamente. ele sempre fazia questão de diminuí-la, né? Mulherzinha. Eu li alguns prints e ouvi algumas análises sobre esse caso, e a sensação que eu tive foi de nojo, uma repulsa. Como mulher, me imaginando ouvindo aquilo do meu esposo. E é tão difícil a gente entender o porquê que a mulher o motivo da mulher se permitir continuar nesse ciclo de violência, porque avaliando ali, ela sofreu violência psicológica, assédio moral por muito tempo, até culminar na morte. E foi quando justamente ela começou a se posicionar. Mas demorou muito, Gigi. Talvez você acha que se ela tivesse sido mais reativa, ali já no primeiro momento, talvez o desfecho teria sido diferente? Não tem como. Não tem como julgar, predizer. E assim, eu tomo muito cuidado com essa fala. Por que que a mulher se permitiu ficar nesse relacionamento, num relacionamento assim? Hoje, a nossa sociedade, principalmente para a mulher, é de muita cobrança. Ser mulher, nascer mulher, já é nascer com 1000 estereótipos a serem vencidos. Estigmas. E mulheres, incluindo as tidas como fortes, elas se envolvem em relacionamentos assim e ficam. E não tem como a gente saber por que que não saiu. Isso é da vivência de cada uma, dos gatilhos que foram ligados ali, os traumas que vêm. Não tem como a gente dizer, ela podia já ter saído. Só que a gente não sabe como é que funcionava ali na cabeça dela. O amor, talvez, né? Que a mulher, ela tem disso, um dos estigmas, dos estereótipos, é que a mulher, ela nasceu para ser cuidadora. Então, por conta dessa, eu tenho que ser cuidadora, a mulher tem que ir até o seu limite na esperança de salvar aquela relação. É uma triste, um triste fim. Mas para a gente rever essa questão das mensagens, porque realmente é algo muito forte. Momento de um sinalzinho de alerta para a mulher conseguir reagir a essa situação de forma coerente, a identificar onde começa o perigo para não se tornar vítima. Então, o que acontece? Muitos dos homens, eles são manipuladores. Muitas das mulheres só vão enxergar a face real daquele cara depois que ele consegue o que ele quer. Dominá-la dentro de casa. Muitos. Não vou dizer que é a maioria, mas muitos são manipuladores. Então é difícil de identificar ali naquele começo. Alguns já dão sinais vermelhos desde o início. E é o nosso trabalho ficar falando. A gente não vai julgar porque não conseguiu. Mas quais são os sinais? Violência verbal é um sinal. Violência psicológica é outro. Tentativas de manipulação claras que você consegue identificar que está ali manipulando. Porque muitos são bons e você não vai perceber. Só vai perceber quando o negócio chegar num outro nível. Gigi, além dessa questão das mensagens, também ficou nítido que ela sofria violência antes. Uma das mensagens, ela diz assim, você enfiou a mão na minha cara,
quero me separar, vou ser ex, não corna. Porque a gente tinha ali um relato de repetidas traições por parte dele. Ele era um cara, um traidor em série, né, um assediador. E a gente tem aqui a prova de que antes dela sofrer o ataque que culminou na morte, ela já apanhava dele. Sim. Ele era um cara violento antes de tudo. E aí, em que momento ele apresentou esse comportamento? Nós não sabemos. E outra coisa, a gente partindo para aqui, para a área já da cena do crime, eu vi algumas simulações que a gente vai até inserir aqui durante essa fala. O corpo, ele tinha várias marcas, né? Marcas de esganadura com o dedo dele, tem algumas fotos. A perícia contrapondo ali a fala dele de suicídio mostra que o disparo ele veio de baixo para cima, com o cano da arma encostado na fronte da cabeça. São fortes indícios de que ela não se auto-eliminou. Então, as provas ali de que não houve uma autoeliminação, elas vão ainda além. Começa pelo próprio depoimento dele. No depoimento dele, ele fala que está saindo do box, do banheiro, lá ali do banheiro, do box, e enxerga. Primeiro que ele diz que ele ouviu um barulho como se fosse de uma grande porta batendo. Como que ele não identificou que aquilo ali era um estupindo de uma arma de fogo? E um som tão comum para ele. Exatamente. Além de tenente-coronel, se eu não me engano, eu li que ele era instrutor de tiro da academia. Então, como é que ele não reconheceu? Mas as entrevistas que ele aparece, a gente percebe que a fala dele é totalmente ensaiada. Eu vi uma entrevista dele para o Cabrini, ele falando de uma forma técnica, querendo construir uma narrativa. Foi a primeira entrevista dele, depois da prisão. De uma forma totalmente técnica, a gente vê que ele pensou exatamente. Só que ele pensou como errado. fazer. Ele achou que estava arrasando, mas o buraco era mais embaixo. O buraco foi muito mais embaixo. A cena lá foi tão ensaiadinha que não tinha como aquilo ali acontecer numa probabilidade alta daquilo ali acontecer. Aí ele disse que ele viu ela atirando nela, né, ela se autoeliminando ali de onde ele estava, do banheiro. Só que aí vai lá a perícia e mostra o quê? Que era impossível, do local onde ele estava, vê-la caindo. Porque tinha uma árvore de Natal que ainda estava montada, que tirava o campo de visão dele. Aí já começa aí. Na cena em si, a gente volta já para a encenação, né? Na cena em si, ela caída ali, ela estava com a arma na mão de uma forma completamente teatralizada. Uma coisa muito encenada. Bem encaixada. Bem encaixada, não tem como. Primeiro, que a arma dele não era uma arma qualquer. Então, qualquer arma, por menor peso que seja, vai ter um soco de volta, né? Então, ali vai desequilibrar a arma na mão da pessoa. E ela cai com a arma bonitinha, com a toalha bem roladinha. E ele fala que ela ainda estava viva, ele não tirou a arma da mão dela, já que ela podia atirar novamente. Por que ele não tirou a arma da mão dela? E esse fator da arma chamou a atenção do socorrista também. Esse cara, ele foi assim um herói, né, para a investigação, porque percebendo pela experiência, acredito que ele tenha de outras cenas de crime que ele já viu. Com certeza. Ele foi lá e clique, fez uma foto. Não, olha, esses policiais, os socorristas que fizeram o primeiro atendimento, eles foram incríveis. Eles foram incríveis. Porque se eles não tivessem feito o registro e não tivessem ido contra ele também, e
tendo tudo isso registrado, talvez o andamento não fosse tão... Ah, mas não tem a perícia? Sim, tem a perícia. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Sim, e a gente voltando ainda, desdobrando a cena, a perícia não encontrou pólvora na mão dele, E nem nem dela. na dela. Isso, você acredita que pelo banho? Pelos banhos, né? Sim, que ele tomou. Sim, nele sim. Nela, não há, eu não esperaria encontrar. O que acontece? O teste residográfico, como ele ficou conhecido, ele não é mais o padrão ouro. Deixou de ser há muito tempo, porque só analisava a presença de chumbo. E hoje a presença de chumbo, desde sempre, a presença de chumbo não era a presença sine qua non para um tiro de arma de fogo. Então precisa ser visto outros componentes, como bário e antimônio. E o teste hoje é feito a partir de microscópio de varredura, o MEV. São Paulo tem. Tá? Então tem como eles fazerem esse teste mais acurado, muito mais preciso. Então se não encontraram no dela, porque não tem no dela. Ele lavou a mão dela? Então assim, não encontrando no dela, por MEV, se foi feito MEV, não tem para onde. E no dele não tem encontrado por conta do banho. Banhos, né? Eu achei assim um absurdo. Até essa questão, voltando lá atrás, o que você falou da patente, de enfrentar alguém de uma hierarquia mais alta, ele foi denunciado por abuso de autoridade, justamente pelos policiais, porque os policiais orientaram, o senhor não pode tomar banho, né? Mal sabiam eles que era o segundo já daquele curto período de tempo. E ele, em momento nenhum, ele respeitou o protocolo, mesmo conhecendo. Ele agiu em todo momento como se ele fosse superior. E, infelizmente, é o que se encontra, tá? Isso não é algo raro de acontecer dentro das polícias. Tem um estudo que foi apresentado no Congresso de Criminalística de 2022, em Campinas, onde uma psicóloga perita do Sul, ela apresentou o trabalho e mostrou quais profissões, quais áreas tinha o maior número de psicopatas. Adivinhe qual dessas profissões estava ali no ranking, no top 5? Policial. Policial. Por conta de quê? Poder. E a gente não lida como jornalista, não lidamos com armamento, com a parte crua ali de abrir os corpos, como o pessoal da Politec, mas o fato de narrar os casos já deixa a gente um pouco frio. Agora você imagina esses caras lidando com a violência ali, olho no olho, o tempo todo. Eu acho que isso também contribui para quem tem já uma tendência a ter uma desvirtuação de caráter. Eu não digo as cenas em si, mas a questão do poder mesmo. É muito difícil, é um ambiente muito, muito pesado. Gigi, voltando para a cena ali no momento do tiro, uma simulação que a gente vai compartilhar agora pelo inquérito mostra que ele a imobilizou por trás, tentou ali isolar lá pela mandíbula, né, fazendo força por essa região do rosto, se aproxima, aponta a arma para o crânio, atira, né, coloca a arma bem próxima. Quando ele a coloca, porque ela não cai, né, ele a coloca, o sangue já desce ali para o outro lado, encaixa a arma dela, encaixa a arma na mão dela. E daí a gente vem com alguns pontos que os peritos identificaram posteriormente, que mostra essa versão de que foi assassinato e não suicídio. Sangue na estante, sangue na janela da varanda, sangue no banheiro. Por toda essa narrativa de como ele fez
em tese, né, como ele fez, isso mostra um comportamento frio, um comportamento arquitetado da parte dele. Ele agiu de forma calculada. Então, a gente também não consegue dizer dessa forma se foi planejado sem outras provas. Ali, até por conta do conhecimento que ele tem de local de crime, de cenas de crime, ele tinha como planejar aquilo ali com um pouco de antecedência. Ele tinha como. Durante a noite ele resolveu, a gente não sabe o que aconteceu ali, e ali ele resolveu. Assim como ele pode ter pensado e planejado isso uma semana antes, né? Mas para isso precisam-se de provas. Só a cena em si, ali, não vai dizer com quanto tempo. E só um detalhe importante nessa cena do crime é tanto o escorrimento do sangue realmente no corpo, ele já estava um pouco diferente em relação à posição encontrada, e a mão dela não tinha sangue de respingo reverso. Que é algo que teria que acontecer se fosse suicídio. Que se a pessoa atira, a força mecânica do ato do projétil entrando na cavidade craniana aqui, faz o sangue voltar com força também. É o respingo reverso. Então a mão dela estaria suja de sangue. E a mão dela não estava. E apontaram também pela questão do sangue do corpo, né? A forma que o sangue do corpo estaria também, que seria diferente. Sim. Então ali toda a dinâmica de sangue ali, das manchas de sangue, colaboraram para a teoria de que ali foi uma cena montada. Tinha cena de respingo, em cima de respingo, ali no entorno do corpo. Então não era algo decorrente de um esguicho. O sangue na bermuda dele, ele disse que em momento nenhum encostou nela. Mas tinha sangue dela na bermuda dele. Você imagina como que foi esse momento, né? Matou a esposa e dali depois ele não se desesperar no sentido de para tentar salvá-la, mas para tentar se livrar, obviamente. E ele não fez primeiros socorros nela. E é onde ele liga para o desembargador. Foi a primeira coisa que ele fez, né? Ele fez essa ligação para essa pessoa importante. Depois disso que ele ligou pro SAMU. O tiro, a vizinha ouviu 7h28 da manhã. Ele só faz a ligação pro SAMU 7h58. Então aí, 30 minutos que poderiam ter sido fundamentais para ela sobreviver. Sim. Ela foi socorrida, então, ainda viva, Gigi? Olha, se eu não estou enganada, foi. Eu posso estar errada, mas eu tenho a impressão de ter lido que sim, que ela ainda estava... Ainda estava com sinais vitais. Isso, tanto que foi levado para o hospital. Ele tomou banho, disse, inclusive, que tomou banho porque teria que ir para o hospital. Essa ligação para o desembargador gerou algum tipo de interferência? Olha, aí eu já não posso te dizer, porque eu corro o risco de receber um processo, eu não posso afirmar isso. Mas você avalia que a pressão da família foi essencial para conseguir com certeza. Reverter a tese do suicídio? Com certeza, e daí vem o conhecimento que a população brasileira ela precisa ter. Até para que a sua voz seja ouvida. Então, se a família não tivesse sido categórico ali, podia não ter tido o conhecimento do local, mas só em ser sabedora de que aquela mulher vivia um relacionamento tóxico, eram conhecedores das mensagens. E colocar isso, a boca no trombone, faz com que a investigação ela tome uma linha mais cuidadosa. E nesse caso do corpo dela,
Eu estava avaliando não, estava observando alguns analistas falando que deveriam ser refeitos alguns exames, como exame toxicológico. Olha, saiu agora o exame Saiu agora o toxicológico, não toxicológico dela, né? não tinha E droga. alguns exames complementares também do corpo, que teriam que ser pedidos pela defesa, não, pela acusação, para endossar, né, Ela essa não estava versão. grávida, já saiu esse resultado, não tinha drogas presentes no corpo dela. Sinal de abuso também não, né? Não tinha. E, Gigi, a gente... Eles haviam praticado sexo anteriormente. mais consensual, talvez. Talvez sim. Não, no laudo não indicou nada contrário. Não, e o cara transou com a esposa e depois ele foi muito sórdido, né? Assim, já matou, gente, é uma frieza. Não, olha só, a conversa que ele leva, né? Que ele acordou, porque ele queria separar e ela não, segundo a versão dele. Eles já estavam dormindo em quartos separados. Aí ele orou a Deus, pedindo direcionamento. Aí acordou com o direcionamento de Deus, dizendo que eles tinham que terminar. E aí foi conversar com ela, e ela não aceitou. E a gente já vê uma fala completamente diferente na mensagem que foi recuperada, né? Mas aí para você ver o nível de manipulação da pessoa. Sim. É muito perigoso quando 3 setores eles se unem. Polícia, religião e tráfico. Não é o caso, tá? Mas em muitos a gente tem os 3 juntos. Perigosíssimo. Gigi, e daí a gente também tem um elemento muito importante dentro de tudo isso, que é a questão da perícia do celular. Esse celular, o celular bomba, ele acaba sendo a principal arma que a acusação vai ter durante o julgamento, né? Sim, principalmente o dela. Né? Porque o dele, aquela coisa, o que ele apresentou, que é o que ele conversa com ela. E o celular dela foi limpo por ele, né? Ele Mas apagou. não adianta. É recuperado. O Celebrite ele recupera. E o celular mais uma vez sendo uma peça, uma chave importante dentro de tudo. Sim. Eu diria assim, que seria interessante se encontrasse mais um celular dele, que eu não acredito que ele só tenha um. Daí eles têm que fazer uma busca bem... Mas só o dela, comprovando todos os abusos psicológicos, verbais e os relatos da violência física, corrobora toda a hipótese de feminicídio. E essa questão da limpeza do apartamento dele depois, por policiais militares também? Mulheres, né? O apartamento ele tinha que estar interditado, em tese, né? Sim, deveria estar fechado para perícia. Essas mulheres cooptadas, elas eram do batalhão dele, será? Eu não sei se eram do batalhão dele, mas não duvido. Gente, é um comportamento completamente dissimulado, né? Dentro da cadeia, ele arquitetando limpar a barra dele, né? Ou, na verdade, se sujando ainda mais, né? Sim, porque acabou que se voltou contra ele, né? É aquela coisa, a pessoa tá no poder e acha que não vai acontecer nada. É uma sensação de impunidade muito forte nesse caso que a gente observa, né, Gigi? Mas é o que nós estamos vendo. Feminicídio, ele cresceu assustadoramente. Por quê? Porque as mulheres, elas são silenciadas principalmente após as suas mortes. Vamos lá. Feminicídio só entrou como um crime em 2015. De 2015 até aqui, se você for fazer um estudo no Brasil,
a quantidade de crimes que o cara não pegou nem 10 anos. É a maioria. Para um feminicídio chegar a 27 anos e meio. E a gente teve uma mudança recente da lei justamente para tentar endurecer essa questão, Só que recai em outra coisa. Quem são a maioria dos juízes? Homens. Homens. Não adianta um tribunal do júri condenar se quem vai sentenciar é aquele que não vê tanta. É aquilo que você falou da outra vez, que você vê aqui, o machismo estrutural, né? Isso. Tanto que o STF só considerou não procedente a morte por defesa, o assassinato por defesa da honra. Só foi considerado inconstitucional em 2020. Aí, ou seja, mesmo que não fosse legalmente, mas ainda era usado em teses o assassinato por defesa da honra. Gigi, e você falando de STF, eu me recordei que o PM ele tá preso, né? Preventivamente, está no Romão Gomes e já foi negado o pedido de habeas corpus, recorreu no STJ, foi negado. Então, talvez a gente tenha esperança de que teremos uma pena expressiva. Se o caso continua, não cair no esquecimento, sim. Essa pressão social vai ser importante para que ele fique muitos anos na cadeia. Sim. Porque, mais uma vez, ele é um tenente-coronel. Ele tem muitas, como eu vou dizer, muitas cartas nas mangas dele. Para ele ter ligado para um desembargador 7 horas da manhã. Será que a acusação não, na verdade, o júri pode entender isso como um indício de que ele estava milimetricamente planejado? Não sei. Realmente vai depender muito da defesa, de como eles vão trabalhar essa sequência de fatos. Então agora o que nos resta mesmo é esperar, né? É aguardar. Aguardar e quando a família precisar, porque a família já entendeu que precisa colocar a boca no trombone. Então, se algo começar a ocorrer contrário à justiça, a família virá a público. Eu creio nisso. E quando a família vier, se vier, que as pessoas estejam ali para auxiliar, para dar força. Então é isso. Agradeço sua presença aqui para a gente abrir sobre esse caso. Eu nem vi, já passaram 40 minutos, meu Deus. Eu agradeço você. Quando a gente começa a falar sobre esses crimes, a gente perde assim a noção, né? Porque são muitos detalhes. Te agradeço muito, Gigi, pela sua presença aqui. Vamos esperar o desdobramento desse caso, porque a cada semana novas informações estão chegando e daqui a um tempo, espero que breve, que isso tenha um final rápido, a gente volta a conversar, se você aceitar o convite. Claro, estou aqui sempre à disposição. E a gente convida você novamente para a gente ver até onde que foi. Espero que esse cara tenha uma pena bem dura e a gente possa vê-lo aí bastante tempo atrás das grades. E que você que assiste, você pode contribuir justamente como? Divulgando esse vídeo de casos como esse, para que não se caia no esquecimento e que outras mulheres, outras famílias vejam o que ocorre e como não se cegar em situações como essa.
Muito obrigada, Gigi, pela sua presença. Obrigada também a você que acompanhou até o fim o HNTTV. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, acompanhar o Hipernotícias no Instagram e todos os dias hnt.com.br com as principais notícias de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Até o próximo episódio.